Senhoras e senhores, estamos aqui apresentando o primeiro episódio do ProfissaCast. Meu nome é Will e hoje eu irei entrevistar o meu co-apresentador e amigo de escola, Thiago Montanher. E aí, pessoal, tudo bom? O Thiago é formado em matemática pela USP, onde ele fez também o seu mestrado e doutorado com estatística, e hoje ele está em Viena fazendo o seu pós-doutorado. E a gente vai conversar sobre a carreira de matemática. Thiago, conta pra gente, o que um matemático faz? Como é ser um matemático? Bom, então, ser matemático é basicamente trabalhar com pesquisa matemática, seja no mundo corporativo, seja no mundo acadêmico. Hoje, a boa parte dos matemáticos trabalha no mundo acadêmico, mas tem bastante gente também trabalhando no mercado, seja de finanças, seja em estatística, seja em logística. Ser matemático é trabalhar com problemas que estão relacionados à matemática. De forma bem simplificada, é isso. Tá, e quais são esses problemas, assim? Como é que a indústria, por exemplo, ela pede para o matemático resolver certos problemas? Quais que são esses problemas presentes na indústria? Isso. Então, até certo ponto, o trabalho do matemático vai ser parecido com o trabalho do físico na indústria, que a gente vai fazer um episódio ainda sobre isso. E o que a gente tem é o seguinte, a gente parte de um problema real. Então, um problema real pode ser, por exemplo, será que eu devo ou não comprar ações da empresa X hoje? Isso é um problema real. Ou como eu faço para distribuir os meus produtos, como é que eu faço meus produtos chegarem até seus clientes, né? Como é que eu monto a malha logística de uma empresa? A gente tem um problema real que a gente vai fazer um modelo e esse modelo ele pode ser traduzido em matemática. A gente constrói equações e fórmulas que vão descrever a realidade. E a partir daí a gente resolve essas equações para tomar decisões. Então é assim que o matemático atua na indústria. Peraí, você falou assim que um matemático ele resolve equações, né? Como é que são essas Isso. equações? Porque no colegial, por exemplo, você não tem contato com equações que resolvem, por exemplo, problemas de logística ou Isso. mesmo problemas relacionados ao mercado financeiro. Assim, como é que é então essa parte? A faculdade de matemática vai te mostrar que aquela matemática que você aprendeu no colégio, ela é bem limitada. No colégio a gente aprende a resolver uma ou duas equações. A gente sempre vai lembrar do Bhaskara, por exemplo, né? Quando você está fazendo Bhaskara, você está resolvendo uma equação de segundo grau. É para isso que você aprende, você decora aquela fórmula. Mas essa é só uma das equações, existem infinitas. Elas às vezes envolvem conceitos mais complicados que a gente vai ver mais para frente, né, dentro de um curso de matemática. Mas resolver uma equação é basicamente pensar numa fórmula como aquela de Bhaskara para situações mais gerais. Então, Entendi. Então você, por exemplo, né, no colegial a gente vê assim problemas bem específicos, assim, até bem abstratos, né? Mas assim, como é que é isso na realidade? Assim, você tem um problema real e como é que você chega desse problema para modelagem? Existe algum método assim que você? existem passos, existe... Bom, primeiro uma coisa que é a experiência, né? Então, você faz observações. Pensa um pouco na questão da física, né? Esquece um pouco por um minuto a questão da indústria. Quando você arremessa uma pedra para cima, olha a pedra, o movimento da pedra, você rapidamente conclui que ela faz um movimento parabólico, né? Então, a partir dessa observação, eu poderia, por exemplo, modelar. Eu poderia encontrar uma fórmula que descreve o movimento da pedra a partir de uma parábola. Da mesma forma, quando você está trabalhando com ativos no mercado ou em logística, você observa o que é feito no mercado, observa o que é feito na distribuição de produtos e tenta encontrar uma fórmula matemática que represente aquilo mais ou menos. Uhum. E a partir daí você vai usar um outro ferramental matemático. Isso é a primeira parte do trabalho. A segunda parte é, agora que eu tenho meu modelinho matemático, como resolvê-lo? O matemático atua nessas duas pontas. E você, assim, em específico, o que você faz com matemática? Qual que é o seu trabalho nessa área, assim? Bom, eu já trabalhei bastante nos últimos 10 anos com matemática. Eu já atuei dentro do mercado, por exemplo, fazendo observações do tipo que eu acabei de descrever e modelando, por exemplo, o fluxo de petróleo em uma refinaria. Hoje eu trabalho com modelos mais abstratos e ela tem a ver com estatística, com modelos que podem ser aplicados em finanças, por exemplo, que vão te dizer se você deve ou não investir em determinado ativo. Né? Hoje em dia, por exemplo, a Petrobras está em baixa, né? Diversos problemas. O preço de uma ação da Petrobras caiu. Será que a gente deve ou não comprar? Será que a gente deve ou não
investir nessa ação. A gente tem modelos matemáticos que vão dizer se a gente deve ou não fazer isso. E a minha pesquisa leva a esse tipo de modelo. E como é que é a relação entre estatística e o mercado financeiro? Como é que você faz esse link aí? Bom, estatística, para o pessoal que não sabe, é basicamente a ciência que estuda dados, né? E o que você mais tem no mercado financeiro é informação, é dado. Então, assim, eu diria que hoje a estatística é uma ciência de ponta que pode ser usada tanto no mercado financeiro quanto no mercado social, em publicidade, por exemplo. Hoje nós damos muita informação pelo Facebook, por exemplo. Todo mundo posta seus gostos, preferências no Facebook e precisa de alguém para analisar isso e oferecer, por exemplo, para você algum produto baseado naquilo que você escreveu. Então, por exemplo, se eu começo a fazer postagens sobre determinada marca de suco, naturalmente você já deve ter percebido que daqui a um tempo o Facebook começa a oferecer sucos para que eu compre. Isso é feito com o trabalho de um estatístico também, porque você precisa analisar a quantidade de dados. Estatística é a análise de dados, que é o que você tem no mercado financeiro ou você tem na publicidade. Então ela pode ser usada corporativamente, dentro da indústria, ela pode ser usada dessas duas formas, por exemplo. E como é que você escolheu estatística durante o curso de matemática? Bom, a minha escolha foi depois, né? Eu não trabalho exclusivamente com estatística. Eu aplico um modelo à estatística. Mas eu sempre fui bastante fã de estatística desde o começo, mas a minha opção por me dedicar mais à estatística veio no mestrado. Mas quando você entra num curso de matemática, você vai ter disciplinas básicas que falam sobre estatística, falam sobre computação, como você programar um computador, que hoje em dia também é uma habilidade fundamental, mais uma outra série de disciplinas mais relacionadas à matemática abstrata, que vão te dar um bom kit de ferramentas para resolver problemas. O meu interesse veio de ver o quanto pode ser aplicado essas ferramentas na prática, né? Estou trabalhando com isso faz alguns anos. E o que você faz então aí em Viena? Você trabalha com estatística? Você começou isso durante o seu curso na Universidade de São Paulo ou você escolheu depois de terminar o seu doutorado? Não, eu trabalho numa outra área da matemática chamada otimização, que visa encontrar melhores decisões para determinados modelos, né? Então, de novo, a gente pensa que o modelo é uma representação da realidade e otimizar um modelo seria encontrar como que aquele sistema real funcionaria de forma ótima dependendo de algumas decisões que eu tomo. Essa minha área de pesquisa tem aplicações em estatística, que é o que eu faço hoje. Tem uma aplicação profunda em estatística. Eu me envolvi com isso no começo do meu doutorado. O meu doutorado, ele é uma aplicação de matemática em estatística, basicamente. E foi assim que eu me tornei interessado. Mas antes eu já trabalhava com estatística em pesquisa de mercado, eu trabalhava com estatística em consultoria para médicos. Medicina também é uma área que precisa muito de estatística, uma vez que pesquisa médica requer sempre que você faça amostragem. E vem daí meu interesse por estatística. Tá, e agora sim, voltando, como é que foi essa decisão de você escolher, por exemplo, fazer matemática? Eu gosto bastante dessa pergunta porque ela desmistifica um pouco um preconceito. Em geral, assim, a gente pensa que matemática é coisa de gente genial, né? Que só gente muito brilhante pode trabalhar com matemática, que só gente muito inteligente pode trabalhar com matemática. Eu fui um péssimo aluno de matemática durante todo o meu colegial. Em um dado momento, eu fui fazer ciência da computação, foi minha primeira faculdade, foi ciência da computação, e em um dado momento eu percebi que eu gostava de matemática mais do que de qualquer outra coisa, e foi aí que eu resolvi me tornar matemático. Eu nunca tive esse prazer que os gênios têm de resolver problemas muito complicados. Matemática tem muito mais a ver com um gosto que você tem por matemática e você resolver se dedicar a fazer matemática durante o seu dia a dia. Então, eu sou feliz hoje porque eu acordo pensando em matemática, muitas vezes eu vou dormir pensando em matemática. Isso me faz feliz, então é uma questão de gosto pessoal. Não é uma profissão que vai te deixar milionário, mas é uma profissão que vai te dar uma boa condição financeira e vai te dar uma satisfação pessoal muito grande desde que você goste de matemática. Cara, eu gostei muito dessa parte que você falou, porque realmente, assim, desmistifica essa imagem que a gente tem estereotipada de matemático, Do gênio, de física, das pessoas que matemática, fazem química. ciências naturais em geral. Você explicou que você não se dava muito bem com matemática durante o colegial.
Como é que foi então essa escolha, assim? Porque não deve ter sido muito fácil, não deve ter sido algo muito óbvio, né? Não foi óbvio, não é uma escolha. Bom, para muita gente é uma escolha fácil, porque muita gente já gosta de matemática desde o colégio. Eu precisei de um tempo a mais de amadurecimento para entender que eu gostava de matemática. Então, eu comecei a gostar de matemática no primeiro ano de faculdade, quando eu comecei a aprender cálculo. Foi aí que eu comecei a Ah, gostar da coisa. Se você já tem interesse na disciplina já no colégio e pensa em fazer, é uma coisa que eu recomendo bastante, porque você pode trabalhar em muitos lugares diferentes, você pode trabalhar tanto no mundo acadêmico quanto no mercado corporativo. Então, é uma profissão que te dá muitas opções. Se você já gosta de matemática, então você vai ter uma satisfação pessoal muito grande fazendo. Thiago, então me conta, como é que foi o curso de matemática? Bom, o curso de matemática no Brasil, ele leva, em geral, 4 anos, mais os anos extras que você reprovou as disciplinas, né? Porque... Não, brincadeira. Algumas pessoas conseguem fazer sem Não, não é reprovação. brincadeira, é verdade, eu acho. Eu tive algumas reprovações, então, para mim, eu levei 4 anos e meio para fazer minha graduação, mas tem gente que consegue fazer em 4 anos. Nos 2 primeiros anos, você vai aprender cálculo, e cálculo, para o pessoal que está no ensino médio, é a continuação da ideia de função, tá? Então, agora você pega aquele conceito de função, aquilo que você aprendeu em trigonometria, aquilo que você aprendeu com logaritmo, exponencial, e você vai usar isso para resolver problemas práticos e para fazer conta. Você vai ver como se pode usar essas ferramentas para fazer cálculo, de fato, né? Para fazer computação. E só um adendo aqui. Cálculo não significa, tipo, fazer as contas na mão, assim, fazer tabuada. Não é Sim, isso. Tipo, cálculo é a é, o- teoria é, o- envolvida calcular. Mas é uma coisa muito mais teórica do que simplesmente pegar um é, papel e fazer conta. Inclusive, isso é é uma muito coisa. mais excitante, assim. Sim, é totalmente diferente. As pessoas sempre quando eu estou no restaurante, as pessoas falam que para eu fazer a conta porque eu sou matemático, mas eu não sei fazer conta. O que eu sei é montar equações que levam a fazer conta, entendeu? E o cálculo vai te dar essa bagagem. Você também vai Ah, e aprender estatística no começo. Oi? muito legal isso que você falou, assim, você não faz as contas, assim, quem faz as Não. contas são Em os geral, é um computadores, por computador. exemplo. Em geral, é um computador. Isso. O que o curso de matemática vai te fazer ele vai te mostrar que contas você deve resolver, que é uma coisa que um computador não consegue fazer por si. A profissão de matemática não fica obsoleta com o avanço da computação. A profissão do matemático fica diferente com o avanço da Complementado. computação. A gente tem novos desafios com a computação, ao invés de ficar obsoleto. Bom, além disso, nos 2 primeiros anos você vai aprender um pouco de computação, você vai aprender estatística, você vai aprender álgebra, e depois disso, em geral, você vai se especializar em alguma área. No meu caso, eu sou biomatemático. Quer dizer que eu fiz disciplinas de biologia que me permitem modelar com mais precisão fenômenos biológicos. Depois de se graduar, você pode ir para o mercado, você pode, aliás, já começar a fazer estágio. Eu fiz estágio e eu fiz iniciação científica, e os dois te preparam para as respectivas carreiras. Como eu não sabia o que eu queria fazer, eu fiz as duas coisas. Depois disso, você, se quiser, vai para o mercado. Ficando na carreira acadêmica, você tem mais 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado, pelo menos. E por que alguém faria isso? Bom, alguém faria isso porque é legal, porque descobrir coisas novas é interessante. O trabalho nunca é maçante, o trabalho do pesquisador. Eu não me vejo fazendo um trabalho maçante nunca. E te dá algumas liberdades. Então, por exemplo, eu consegui vir para a Áustria como pesquisador. No mestrado, você se especializa num tema numa área da matemática específica, né? No meu caso foi otimização. E no doutorado você tem que fazer uma contribuição nova para essa área, para uma área da matemática. Você tem que pensar alguma coisa que nenhum dos milhões de gênios que já passaram pela matemática pensaram antes de você. Ah, bem fácil isso. É, Bom, então, Thiago, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que você passou mensagens bem legais. Você não precisa ser aquele cara mais inteligente não. para seguir essa carreira de matemática. E uma outra coisa legal que você explicou hoje, né, foi que a matemática não está fechada, né, naquele meio acadêmico, mas está bem conectada ao mercado. Sim. E eu gostaria que agora sim, nesses últimos minutos, né, você passasse uma mensagem final aí para quem está indeciso, para quem pensa em fazer matemática ou para quem está pensando em mudar de área. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer nesse fechamento é o seguinte: não caia na ilusão de acreditar que a matemática é algo fechado e estático.
E isso eu posso dizer com certeza para quem vai fazer matemática, mas eu também posso dizer para quem não vai fazer matemática. A matemática é algo realmente importante na vida da sociedade. Hoje em dia, onde tudo é conectado por computador e onde redes sociais mandam, ditam nossas vidas, conhecer um pouco de programação e saber que existem algoritmos matemáticos por trás de tudo que é publicidade e decisões de compras que nós estamos tomando é interessante, tá? A matemática não é algo fechado, não é algo que acabou lá no Pitágoras 2000 anos antes de Cristo. Então, assim, existem muitos problemas abertos, problemas práticos e problemas filosóficos que envolvem matemática. Então, a primeira mensagem eu acho que é essa: não pensem que a matemática é uma coisa fechada. E a segunda é, se você já tem um gosto por matemática e está indeciso, faça matemática, porque é uma profissão que te deixa portas abertas. Então é isso, acho que esses são os dois recados principais. Tá legal, muito obrigado, Thiago. E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o primeiro episódio do ProfissaCast. A ideia é fazer diversas entrevistas mais focado para áreas acadêmicas, onde as pessoas assim têm menos contato. E hoje a gente começou com matemática, a gente viu um pouco sobre como é que é essa parte da estatística. O Thiago também já trabalhou com logística e otimização. E o próximo episódio vai ser com física, né? Vai ser o vice-versa aqui. Obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.